Olá, queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui no canal do IAG, no Lições para a Eternidade, sejam muito bem-vindos a mais uma lição que estaremos estudando sobre a Palavra de Deus, a lição de número 8, com o título A Supremacia de Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal, caso seja a primeira vez que está aqui conosco. Nós somos o IAG, Instituto de Agricultura e Evangelismo, situados na zona rural de Capitólio, no sul do estado de Minas Gerais, e aqui temos avançado em diversas frentes de trabalho, como agricultura, temos uma escola presencial missionária, trabalhamos na publicação, edição de diversos títulos, principalmente também dos livros de Ellen White. Temos em breve a abertura das portas de uma clínica, de um spa mental, o Tranquilamente, ali no sul da Bahia, na Barra do Choça, próximo à Barra do Choça. Em breve estaremos divulgando um pouquinho a respeito disso. Temos a indústria também, produzindo alimentos de saúde e qualidade para as pessoas. Temos diversas frentes de trabalho e louvado seja Deus por isso. Eu peço que você curta este material, se inscreva no canal caso não seja inscrito, ative as notificações e deixe aqui nos comentários a sua participação também, pedidos, agradecimentos, comentários para enriquecer a lição. Essa sua participação ela é muito importante. Queremos agradecer também, estamos festejando, nos alegrando, porque alcançamos 40 mil inscritos e estamos aí aumentando a cada dia mais o número de pessoas que têm acompanhado aqui o canal do IAG. E se você tem interesse de apoiar mais ainda esta obra que temos realizado, que tem levado o Evangelho a milhares de pessoas, eu quero dar a oportunidade para você ser membro do clube de membros aqui do canal para ter acesso a um conteúdo exclusivo por apenas R$ 11,90 por mês. É um valor um tanto quanto simbólico pela qualidade do conteúdo que você terá acesso. Nós tivemos em janeiro, nos dias 16 e 17, um seminário chamado Introdução Geral à Bíblia e estamos nos aproximando de um próximo seminário nos dias 13 e 14 de março com o tema Cristologia. Teremos aqui o pastor Manuel Ospino e já abordamos em alguns sermões, em alguns vídeos esta temática de Cristologia, mas a ideia do seminário é que traga um conteúdo mais profundo mesmo, assim como foi com a Introdução Geral à Bíblia. Então, se você quiser fazer parte deste seminário, assistir este seminário presencialmente, entre em contato com o número que vai aparecer aqui. Caso não seja possível estar presente conosco, se inscreve como membro do canal aqui do Clube de Membros, para que você tenha acesso então a este conteúdo exclusivo. Estamos nesta semana próximos do IAG aberto, do dia 15 ao dia 22, em que pessoas estarão vindo para experimentarem a rotina de um aluno aqui da escola missionária. Então, desde o momento em que acorda, vai ao refeitório, o momento do devocional, as aulas, as classes, as atividades manuais na parte da tarde, enfim, será uma experiência enquanto o mundo está voltado à carne. Estamos sempre nos voltando às coisas espirituais e eternas e celestiais. Eu tenho aqui a presença do meu amigo, que já faz parte do Lições para a Eternidade, Moses Coutinho. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo. Amém, muito obrigado. Mais uma vez é um prazer estarmos juntos, dessa vez para estudar o livro de Colossenses, né? Que é um livro cheio de ensinamentos. Creio que a primeira lição já é bem intensa em ensinamentos para nós também, né? Que seja uma bênção para todos nós. Amém, graças a Deus. E Moses, fala um pouquinho aí para nós daquilo que comentamos na lição passada, do trabalho que está sendo realizado ali na África, em Angola e Moçambique. Fala um pouquinho para nós. Sim, pela graça de Deus, nós estivemos preparando uma entrega grande de livros, uma grande quantidade, 2 containers de livros para serem enviados para Moçambique e Angola. E eu comentei na lição passada que nós não temos, muitas vezes, a noção do quanto isso é importante para aquelas pessoas. Se você ganhar um livro hoje, provavelmente você vai, interessante. Talvez fique na sua prateleira e você até esqueça que o tem. Lá, certamente isso não aconteceria, porque lá não existe livro de graça. Os livros mais baratos para nós aqui estão na casa de vários dólares para eles, então um livro fino é muito caro. Então é uma carência muito grande que há desse material evangelístico, material escriturístico, seja qual for o tipo de literatura. E graças a algumas pessoas que têm apoiado essa obra e têm apoiado especialmente também este trabalho em Angola e em Moçambique, foi arrecadada essa grande quantidade de livros para ser enviado. São custos realmente muito altos, fora que até chegar lá no país também tem vários custos. Também temos que admitir que há um pouco de corrupção no país, então isso onera ainda mais a entrada desses livros lá.
esperemos que vocês estejam em oração e sempre que puderem também em participação para que essas pessoas recebam a palavra de Deus. Amém. Então, se você tem interesse em ser apoiador desta causa, entre em contato conosco. Você pode direcionar essa sua doação para Angola, para Moçambique. Só para vocês terem ideia, um container com toneladas de livros, ele é caríssimo, é algo na casa de 400 mil reais. É um valor assim alto, mas graças a Deus pelo apoio de pessoas como o Moses falou, isso tem se tornado uma realidade. Quando eles têm acesso ao material é muito caro, então a nossa intenção é levar Bíblias como a Bíblia Legado, levar livros e oferecer a eles de uma maneira mais acessível. Então é um material de qualidade de uma maneira mais acessível também. Então não apenas levar o livro, mas levá-lo de uma maneira mais acessível. E os irmãos da Angola estão assim num regozijo, os irmãos de Moçambique, temos IAG lá, temos obreiros que trabalham diretamente nesta causa, então apoie. Eu sei que vocês já têm apoiado, mas temos que fazer mais. Eu falo por mim mesmo, falo por muitas pessoas que eu conheço, a gente faz, mas dá para fazer mais. Então entre em contato conosco, seja um apoiador, seja um doador. Aqui o trabalho é feito com muita transparência, então pode se inteirar a respeito disso, entre em contato conosco e seja um apoiador. Vamos então para a lição de número 8. Antes disso, vamos fazer uma oração, vamos orar e falar com Deus. Santo Deus e amado Pai, graças te damos por mais uma lição, porque o teu evangelho está sendo levado a todo mundo. Amém. Louvado seja o teu nome, que estes livros, todo este material seja uma bênção na vida dos irmãos ali da África, mas também aqui no Brasil, Senhor. Nós não temos tanta carência de livros, mas que nós demos valor àquilo que temos e aproveitemos a oportunidade que temos para levarmos materiais para as pessoas ao nosso redor, principalmente a lugares que não têm presença adventista, como temos feito, Senhor, com o projeto Folhas de Outono. Que o Senhor abençoe a cada dia mais as pessoas que estão recebendo o livro A Grande Controvérsia, O Grande Conflito, que elas possam conhecer a Tua vontade para este tempo e se prepararem para a Tua breve vinda. Amém. Ilumine a nossa mente agora na lição da Escola Sabatina, fale ao nosso coração, nos dê as palavras certas e abençoe a todos aqueles que nos acompanham no Lições para a Eternidade. É o que pedimos e oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu só quero pedir perdão no sentido de muitas vezes nos demorarmos tanto na introdução, porque ela é importante. Temos aqui o Lições para a Eternidade, é o foco, estudar a Palavra de Deus, mas é interessante que você também se intere a respeito de todas as ações que temos aqui como Instituto. Então, como eu disse, o título é A Supremacia de Cristo. Temos o verso para memorizar, Colossenses 1, 15 a 17. Vamos ler. Diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Porque nele todas foram criadas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Tronos, dominações ou principados ou potestades, todas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por ele todas subsistem. Que texto maravilhoso a gente vai trabalhar. Todo esse texto, toda essa temática a respeito da divindade de Cristo, do papel de Cristo, do poder de Cristo, vamos trabalhar durante esta semana, e a imagem já traz toda essa conotação a respeito da supremacia de Cristo. Vamos ver aqui um pouquinho a imagem da lição. Nós temos aqui um Cristo grande, né, exaltado, nós temos aí o cosmos, o mundo, e tudo dando a entender que através de Cristo Deus criou todas as coisas, ou seja, a pessoa ativa na criação é o Filho de Deus, a pessoa de Jesus Cristo. E nós temos aqui a ênfase na cruz, na criação, na supremacia de Cristo, na sua pessoa divina. E que mais que a gente pode extrair da lição aqui, da imagem? Se nós formos ver primeiro, realmente ele é o criador de tudo. Segundo, ele é o mantenedor de todas as coisas que estão ali. A cruz nos mostra a morte, então ele também é o primogênito dos mortos, o principal daqueles que ressuscitaram. Basicamente, realmente está bem condizente com o título, a supremacia de Cristo. E aí Paulo diz, para que em todas as coisas ele tenha a preeminência. Lá ele diz no final do verso 18, né? Então, creio que está bem esclarecido isso para nós. Exato, então nós temos aqui imagens relacionadas à criação, a redenção, a supremacia de Cristo, englobando toda a temática da lição.
Nós estudamos inicialmente de uma maneira introdutória a Epístola aos Colossenses nas lições 1 e 2. E a lição 2, principalmente, trabalhou aí os versos 9 a 12 do capítulo 1, onde Paulo orou pelos crentes de Colossos, pedindo que eles vivessem de uma forma agradável a Deus. E veio trabalhando também nos versos 12 e 13, descrevendo o contraste que há entre a luz e as trevas, e que Deus, através de Cristo, nos transportou para o reino da luz, através do plano da redenção. E agora nós vamos nos deter em outros versículos que exaltam a Jesus como Deus, como Criador, como mantenedor, como Redentor. Então essa é a ênfase da lição desta semana. Então vamos refletir um pouco o que significa Cristo como a imagem do Deus invisível, Cristo como primogênito de toda a criação, Cristo como primogênito dentre os mortos, o que significa primogenitura. Vamos falar aí de tópicos maravilhosos. Essa lição está imperdível mesmo, e acompanhe conosco aí todos os comentários. Quer fazer alguma observação de sábado? Eu acho que essa lição tem muitos comentários que nós poderíamos fazer, então eu creio que nós já podemos avançar, entrar no tema. Então a lição de domingo vem falando a respeito da imagem do Deus invisível. Vamos ler aqui alguns versículos. Colossenses, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, no versículo 15, que diz: o qual, e o se refere ao Filho, no versículo 13, em quem temos a redenção, verso 14, e a remissão dos pecados, o qual, o Filho, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Moses, 2 pontos aqui. Primeiro, o que significa ser imagem do Deus invisível? Segundo ponto, primogênito de toda a criação. Se eu pegar ao pé da letra, primogênito é o primeiro a ser gerado. Então, eu posso entender que Cristo foi o primeiro ser gerado ou criado de toda a criação? É isso que Paulo está querendo dizer? Ou é outro ponto? É isso que a lição de domingo vem trabalhando. Eu diria que até a questão da imagem pode acabar transmitindo essa ideia também, né? Algo existiu e depois fizeram uma imagem daquilo. Algo nesse sentido. Só para contextualizar um pouquinho, nós já comentamos isso lá no começo, mas é bom refrescar. Paulo escreveu sobre isso, e Paulo não escrevia aleatoriamente as suas cartas, havia razões para ele escrever os assuntos que eram ali tratados. Então, Tessalonicenses, ele falou sobre a vinda de Jesus, falando para as pessoas não se entristecerem, os membros da igreja, né? Como o pastor comentou na lição passada, eles não tinham esperança da ressurreição. Depois, segundo Tessalonicenses, foi por outro problema também relacionado à volta de Jesus. Colossenses não é diferente, há razões. E pelo que nós podemos ver de contexto histórico da cidade de Tessalônica e a maneira como tudo é dirigido aqui, parece que o problema de Colossenses, perdão, a igreja de Colossos, parece que o problema que poderia estar ocorrendo seria justamente algum tipo de doutrina que estava abaixando a pessoa de Cristo, rebaixando, ou seja, Jesus era isso aqui, Paulo apresentou assim, mas, na verdade, embora Paulo não tenha vindo aqui, né, o evangelho que Paulo espalhava foi apresentado com Jesus no topo. E aparentemente outra coisa era ensinada que fazia degradar a pessoa de Cristo. Então nós temos que entender o seguinte: o propósito de Paulo escrever sobre Cristo em Colossenses é exaltar a pessoa de Cristo. Esse é o tema da carta, só para nós termos isso em mente. Sim. Agora, sobre a questão da imagem e da primogenitura, a questão da imagem, primeiramente. Todas as coisas que existem, que foram criadas, elas possuem a imagem do Criador, ou aquele quis que elas tivessem, certo? Nós podemos colocar dessa maneira. Então, por exemplo, há a imagem de Deus em algum ser vivo que não seja humano, algum animal? Nós podemos ver reflexos de Deus ali, mas Deus quis que mais da sua imagem estivesse em nós. Ou seja, o Criador tem essa liberdade de estabelecer quanto da sua imagem vai ser posto na criatura, certo? E essa imagem é impressa quando ele a cria. E nós olhamos isso na criação, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus quis fazer o homem com a sua imagem, com semelhança física, no caráter, mental, em todos os aspectos. Quando Adão teve um filho, está dito que Adão teve um filho chamado Sete, segundo a sua imagem. Gênesis 5, Isso, ou seja, não houve opção para Adão. Já num contexto de pecado, né? Isso. Não houve opção para Adão, quero ou não colocar, mas nesse caso, aquilo que ele criou, o seu filho gerado ali, ele ganhou a imagem de Adão.
E quando nós falamos de um autorretrato, uma pessoa que vai fazer a pintura, em todas elas nós vemos, de alguma maneira, uma capacidade de transmitir a imagem. Mas, quando nós falamos de Cristo, nós não podemos dizer que ele recebeu a imagem do Pai. Por quê? Porque se nós dissemos que ele recebeu, nós temos um entendimento de que em algum momento ele não teve. Mas Cristo nunca deixou de ter essa imagem, ou nunca houve um tempo no qual ele não a tivesse. Jesus sempre teve a imagem do Pai em si mesmo. Tanto é que ele disse em João 1:1, eu não lembro onde é que está esse texto específico aqui, eu acho que está em João 17, ele diz, eu e o Pai somos um. Ele diz isso. Exato. Portanto, não tem como eles serem um e ao mesmo tempo Jesus não ter essa imagem. A imagem de Deus não houve um tempo no qual não estivesse em Jesus. Eles são um, e desde quando eles são um? Eternamente. Eternamente. João 1:1 diz isso. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Desde sempre os dois estiveram juntos. Depois da criação, isso é interessante, depois que há criaturas, Cristo recebeu um papel. Ele recebeu uma função. Uma função, exatamente. E qual seria a função de Cristo? Revelar Deus às criaturas. Exato. E por que isso era tão importante? Ora, por que Deus mesmo não se revelou? Eu te pergunto, o que é que acontece quando um pecado está diante de Deus, o pecador? Fulminado. Fulminado. Se Deus não estivesse velado em uma luz invisível que ninguém tem acesso, o que teria acontecido com os seres assim que pecaram? Teriam morrido. Assim que estiveram na presença de Deus, teriam morrido. Mas Jesus foi atrás deles no jardim. E eles não foram fulminados. Por quê? Porque Jesus, ele veio e revelava a imagem do Pai, e especialmente o caráter do Pai, sem trazer consigo a glória que poderia destruir o pecador. E eu creio que isso acontecia desde o céu, porque Lúcifer pecou no céu. Lúcifer não pecou fora do céu. Tanto é que nós que cremos no espírito de profecia, podemos ler ali na história que está em Verdade sobre os Anjos, que Lúcifer pensava que Jesus era um anjo como ele. Então, ele chegou a pensar que são as vestes dele melhores do que as minhas, mais brilhantes, ou seja, a justiça dele é maior do que a minha, a glória dele é maior do que a minha. Jesus, ele se ocultou algo do seu poder e glória para poder revelar a imagem de Deus às criaturas. Já houve um esvaziamento prévio ao esvaziamento humano para se tornar um ser humano. Exatamente. Porque senão Lúcifer teria morrido instantaneamente ao ver a glória de Deus. Está escrito que Deus é um fogo consumidor. Né? Portanto, Jesus recebeu a função de conseguir transmitir quem era Deus às criaturas sem consumi-las pela sua santidade. Então, quando nós vemos isso, nós entendemos por que Jesus tem essa imagem. Jesus, ele não trouxe consigo a glória destruidora. Ele trouxe tudo aquilo que Deus é, protegendo-nos do resultado disso sobre nós. Então, nesse sentido, ele é a imagem de Deus invisível como função que ele recebeu, não como algo que ele tenha ganhado com o tempo. Sim. Ele sempre possuiu isso. Nesse sentido, a gente pode entender que Deus ele é tão grandioso, tão tremendo, habita numa luz inacessível, ele é tão incompreensível para uma criatura, porque Deus ele é o Todo-Poderoso, aquele que o universo não comporta, que é o Criador de todo esse cosmo tremendo, que para ele se revelar, ele tem que se esvaziar. Nós revelamos algo descobrindo, Deus se revela cobrindo, velando a sua glória. E a pessoa divina que sempre assumiu o papel, a função de se revelar Deus à criatura, foi o Filho de Deus, que quando se tornou um ser humano para revelar Deus para o homem, para a humanidade, o seu nome é Jesus. Então o Filho de Deus, pros anjos, sempre assumiu esse papel do ser divino que se esvazia para se revelar à criatura, para tornar Deus compreensível à criatura. Tanto que, vamos pensar aqui na Trindade mesmo. Quer você goste da palavra ou não, existem 3 pessoas divinas. Se você quer usar o termo Trindade ou não, você pode usar 3 pessoas da divindade. Ok, mas são 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim para eu compreender quem é a imagem, ter o discernimento da imagem de Deus, o Filho, para que eu possa ser levado e conduzido ao Pai. Então o Espírito Santo me conduz ao Filho e o Filho ao Pai. Nós temos uma ação do Deus triuno para nós, seres finitos e limitados, quer numa situação de glória ou de pecado, independentemente disso, na nossa limitação, porque nós não somos ilimitados como Deus, compreendamos quem é Deus. Então, quando falamos de imagem, é aquele que nós podemos ver,
encostar, tocar, assim Jesus. Então ele é a imagem do Deus invisível. Hebreus capítulo 1 também fala a respeito disso, versículo 13, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Então quando eu olhava para Cristo, Filipe falou em João 14, Jesus, Senhor, revela-nos o Pai, isto nos basta. Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me tendes reconhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Não que era a mesma pessoa, mas era o mesmo caráter, a mesma essência divina, o mesmo propósito redentivo, o mesmo amor, a mesma autoridade, o mesmo poder. É Deus. E Jesus é Emanuel, Deus conosco, para tornar Deus compreensível a nós, principalmente no mundo de pecado. Jesus veio até nós para revelar quem é o Pai, quem é este Deus amoroso, poderoso, criador dos céus e da terra. Amém. E essa divisão de funções, eu diria, porque nós vemos agora também o Espírito Santo apresentado como tendo uma função diferente da de Cristo, não diferente no sentido de propósito, pelo contrário, em propósito, eles convergem para o mesmo, mas nós vemos que tudo é uma questão da necessidade da criatura. Tudo é uma questão de necessidade da criatura. Deus certamente gostaria que tudo tivesse claro desde o princípio, mas em sua onisciência ele sabia que o pecado viria à existência, tomou providências antes para que o pecador não fosse destruído. Jesus se transforma em homem e perde ele, ou pelo menos vela, escolhe voluntariamente não usar a sua onipresença, e agora quem trabalha conosco é o Espírito Santo, ou seja, cada um deles assume uma função, todos eles assumem essas funções com o propósito de salvar as criaturas ou de revelar às criaturas quem é Deus na verdade. E esse é um ponto muito importante, porque uma criatura jamais poderia revelar plenamente, de uma maneira perfeita a Deus se não fosse Deus. Ou seja, se um anjo tivesse se encarnado para revelar o Pai, essa revelação não teria sido plena. Então somente Jesus, que é Deus, pode ser a imagem expressa de Deus, pode ser a imagem perfeita de Deus. Por mais que eu e você, lá no princípio, a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus, a vinda de Cristo é diferente da criação de Adão. Por mais que Jesus seja o segundo Adão, Adão não era Deus encarnado. E aí está o ponto. Jesus, por mais que era plenamente humano, ele era plenamente divino. E por isso que ele poderia falar, quem vê a mim, vê o Pai. Porque ele, sendo Deus, ele revela quem é Deus numa figura humana. Então ele revestiu a sua divindade da humanidade. Olha que coisa tremenda, ele revestiu a sua divindade da humanidade para revelar Deus aos homens. Então somente Deus, somente Jesus poderia fazer isso, somente a pessoa divina poderia revelar à humanidade quem é Deus de fato. Isso torna, então, a pessoa de Cristo de uma maneira singular. Ele é único mesmo. E aqui a lição traz, uma pergunta. Por que é tão importante e faz tanta diferença que o próprio Deus, na pessoa de Cristo, tenha morrido por nós? Porque somente Ele, tendo vida em si mesmo, poderia dar vida. Todas as criaturas, querem pecado ou não, têm uma vida derivada. Eu não posso dar o que não é meu, não posso dar esmola com o dinheiro dos outros. Vamos dar aqui 10 reais, moço, tem aí 10 reais na sua carteira? Eu não posso dar o que não é meu, eu só posso dar o que é originalmente meu. Então se Cristo deu a sua vida na cruz é porque ele tinha vida original, não derivada, não emprestada, vida de Deus. Então Deus de fato entrega a sua vida, porque ele tinha uma vida derivada. Por isso, inclusive, que o suicídio não derivada. Por isso que o suicídio é pecado, inclusive, né? Por quê? Porque a vida não nos pertence. Exato. Então nós estamos tirando algo que pertence a Deus. Neste caso, a nossa vida pertence a Deus, né? Tudo. Exato. Que lição maravilhosa. E quantas vezes vemos, na lição de domingo traz também, principalmente no Evangelho de João, o termo que a gente estudou, a recapitulação fiz com Moses também, do livro de Êxodo, em que aparece o eu sou, eu sou. E quantas vezes a gente encontra esse termo que remete diretamente a Deus, a sua eternidade, a sua plenitude, Jesus aplicando a si mesmo. E de uma maneira tão interessante que ele faz isso 7 vezes no Evangelho de João. Eu sou a porta,
eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, de uma maneira inequívoca, a Bíblia está falando, Jesus é Deus, ele não é um Deus menor, ele não foi criado, Jesus é plenamente Deus. É tão importante nós entendermos a divindade de Cristo dentro do contexto da redenção, porque se eu não entender que Jesus é Deus, como que eu vou entender corretamente o plano da redenção? Não tem como. Não tem como nós entendermos corretamente. Pelo contrário, vamos entender de uma maneira totalmente errada, o que vai prejudicar o aspecto salvífico. Então é muito importante reconhecermos a divindade de Cristo Jesus. Mais algum comentário na lição de domingo? Vamos avançar então, segunda-feira, o primogênito de toda a criação. Vamos lá para Colossenses, e o verso 15 fala, né, aquela segunda pergunta que ainda não foi respondida. Isso. Primogênito de toda a criação, qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O que significa essa questão da primogenitura, o ser primogênito? Ele foi o primeiro a ser gerado, mas se Deus é eterno, como que eu posso entender biblicamente essa questão da primogenitura de Jesus Cristo? Sim, esses foram os versos para memorizar, né, os versos iniciais ali. E uma coisa para nós entendermos, independente de qual seja a sua crença, se você crê na divindade de Jesus ou se não, na pré-existência de Jesus ou não, uma coisa é certa, a Bíblia apresenta dois significados para a primogenitura. Isso é uma coisa clara, ninguém pode discordar. Temos o significado óbvio, que é o do primeiro filho, do ser primeiro filho, né? E isso então temos muitos exemplos, mas nós temos também o exemplo de primazia, ou seja, aquele que tem mais importância. Então eu gostaria até de ler uns textos. Leia para o nosso pastor Jeremias 31:9. Jeremias 31:9. Vou ler Salmo 89. Nesse sentido, Esaú era o primogênito fisicamente, mas Jacó foi o primogênito espiritual, tendo preeminência, primazia. Então a gente tem ali em Esaú e Jacó já esse sentido. Jeremias 31:9. Diz aqui: virão com choro e com súplicas, os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Certo, vamos lá. Efraim era o primogênito? Não. Se estamos voltando à pessoa originadora dessas tribos aí, que são agora chamadas de Efraim, são Efraim e Manassés. E na hora de dar as bênçãos da primogenitura que foram repartidas, na verdade Jacó não deu todas para só um filho. Judá ficou meio que com uma liderança em certo aspecto e José recebeu a bênção dobrada, que foi dada para os seus dois filhos. E Jacó colocou a mão direita sobre a cabeça do mais jovem. José até achou aquilo estranho, ele disse, não, é assim mesmo que tem que ser. Ou seja, Efraim é chamado de primogênito, não sendo primogênito. Tanto por Deus como por Jacó ele foi abençoado como se fosse o primogênito. Nós temos isso claramente. Aqui, só para enfatizar, Salmo 89:27, diz assim: também farei dele o meu primogênito, mais alto do que os reis da terra. Quem é este? Davi. Davi era o primogênito? Também não era, nem de Deus e nem do pai dele. Então o que quer dizer isso? É uma clara demonstração, assim como tem outros textos, Êxodo 4:22, entre outros, que podem nos mostrar claramente que a palavra primogênito tem mais de um sentido. Isso está claro estabelecido, né? Agora, sabendo disso, nós temos que descobrir qual é o uso aqui. Será que é como dentro aqui de filho? Colossenses. Agora que nós sabemos que existem duas possibilidades. É primeiro filho ou é o principal, o maior, o especial, em algum sentido de grandeza, e não em sentido de lugar ou de geração em si mesma. Eu gosto muito aqui do verso 16 como uma resposta já do verso 15, porque diz assim, ó, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Por que ele é o primogênito? O verso 16 responde, por que ele é o primogênito? Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, ou seja, é ele quem dá o princípio a todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, todas as coisas são mantidas por ele, existem por causa dele e para ele. Então aí está a resposta. Por quê? Porque ele é o criador de todas as coisas. Exatamente. Se nós queremos ainda
colocar de maneira ainda mais detalhada, nós podemos imaginar o seguinte, nós vamos voltar para aquilo que nós comentamos no fim da lição de domingo. Jesus disse, categoricamente em alguma vez da sua vida, ou mais de uma, várias, como foi dito, eu sou. Uhum. E ele não somente disse isso adicionado dos adjetivos que ele seria, mas ele simplesmente usou também essa frase, assim como Deus usou e deu para Moisés lá no Êxodo. Sim. Eu sou, eu só sou. isso, eu sou. E o que significa isso? Eu pergunto, pastor, quem você é? Quem você é? Ou o que você é? Uhum. Você pode responderia, eu sou o Benjamin, pastor, certo. pai, Você é pastor por quê? Porque eu estudei, fui chamado por Deus. Por que você foi chamado por Deus? E nós vamos tudo daí no final, tudo começa em Deus. É. Tudo começa em Deus, de alguma maneira. Ou seja, nós não somos algo em nós mesmos. Uhum. Ninguém é sem uma causa anterior a ele. Uhum. Isso é algo meio filosófico, mas eu creio que nós podemos entender. Todos têm uma causa. Isso. Uhum. Então, uma causa, seja uma causa iniciadora ou seja uma causa impulsionadora, nós todos temos uma causa para ser ou ser alguma coisa, né? Ou fazer alguma coisa. Tudo aquilo que nós somos tem um porquê. Mas Jesus, ele simplesmente disse, eu sou. Uhum. O quê? Eu sou tudo. Ele é a causa não causada. Ele quem dá a causa, ele é a causa. para as coisas. Exato. Ele é então, a causa. Por que o pastor é pastor? Porque Jesus é o eu sou. E aí tudo deriva dali até chegar no pastor Benjamin. Uhum. Ou seja, o fato de ele falar eu sou, ele nos mostra que ele é anterior a tudo que é. Uhum. Ele é o primeiro que foi. Uhum. Ou seja, ele sempre foi. Uhum. Na verdade, ele poderia até dizer o seguinte, quando ele fala de Abraão, ele diz assim, antes que Abraão fosse, eu sou. Uhum. Por que ele não disse antes que Abraão fosse, eu era? Uhum. Entendeu? Porque eu sou atemporal. Exatamente. Eu sou não tem tempo de início nem de fim. É só presente. Eu sou. Desde quando? Desde sempre eu sou. Uhum. Se ele dissesse eu era, quer dizer que então ele começou antes de Abraão. Ele veio antes de Abraão. Não. Eu sou agora e para sempre. Uhum. Daqui para trás, daqui para frente. Então, quando nós olhamos para isso, nós não podemos imaginar que Jesus foi criado em algum momento. É impossível nós vermos alguém que diz eu sou, entender o que isso significa e dizer, então ele foi criado antes de Abraão. Não há lógica para nós crermos nisso. É o que eu vejo. Então, quando nós comparamos as duas razões aqui, né, possíveis, que seria o primogênito como filho criado, ou como aquele que tem o principal lugar, aquele que tem a primazia, nós não podemos claramente, nem pelo contexto da carta, como o pastor continuou lendo aqui, não temos nem como pelo contexto dizer que a ideia de Paulo é dizer que Jesus foi criado. Não é essa a ideia dele aqui. Exato, e aqui eu quero colocar um ponto também, olhar essa expressão num outro prisma, porque a gente está olhando num prisma pré-encarnação, pré-existência de Cristo. De fato, ele não foi o primeiro a ser criado, ele é o criador de todas as coisas, é o eu sou, mas quando a gente fala do Filho encarnado, ele foi criado. Quando a gente fala do Filho encarnado, Jesus Cristo, ele é o primogênito de fato de uma nova criação. Então, Adão não foi o primogênito de Deus? Sim. Agora, quem é o primogênito? É o segundo Adão, de uma nova criação em Cristo Jesus, de uma recriação da humanidade. O corpo de Jesus não era eterno. Exato, não como foi homem, desde sempre. Exato, na questão encarnação, a gente pode entender de fato que ele é o primogênito. Sim. Ele foi gerado, a gente pode ler isso, obviamente, eu estou falando num contexto encarnação. Sim, está escrito, deixar isso bem claro. Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Exato. Ou seja, Jesus, para nascer como ser humano, ele precisou de um corpo humano que foi gerado. E aqui João fala, no capítulo 5, olha só que interessante. 1 João, capítulo 5, versículo 1 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, quem que gerou a Jesus? Deus, o Espírito Santo, também ama ao que dele é nascido. Então, quando a gente fala de um contexto encarnação, Jesus, e aqui eu quero usar o nome Jesus, não na sua pré-existência, mas na sua existência humana, na sua encarnação, ele foi gerado e ele de fato é o primogênito de toda uma nova ordem, de toda uma nova criação. Agora, quando a gente fala no aspecto de pré-existência, a gente está falando de proeminência, de primazia, de importância, o eu sou, o criador, o mais importante. Exato, quando Jesus fala o eu sou, ele está se referindo a isso.
ele não está se referindo ao seu corpo, né? Aham. Ele fala, desde antes de Abraão ser, eu Está sou. se referindo à sua existência eterna, né? Sim, a sua pessoa, não a sua carne física, né? Exato. E isso era tão real que quando a pessoa certa diz essas coisas, no caso Jesus, os resultados são... É interessante, tem um caso específico na Bíblia onde Jesus falou isso e isso causou um impacto. Parece que quando Jesus falou isso, houve uma certa manifestação desse eu sou na parte física de Jesus. E isso está lá no Getsemane, em João 18. Vamos ler lá rapidamente. O que aconteceu quando Jesus disse que eu sou? É muito interessante mesmo. João 18, 4. E para nós vermos, Moses, enquanto abrimos, que tanto na sua pré-existência como na sua encarnação, ele é sempre o mais importante. Ele é o que tem primazia, ele é o cabeça, ele é o ser humano mais importante. É isso que a gente tem que ter em mente. Principal. Quer seja na sua pré-existência ou na sua encarnação. É João 18? 18, a partir do verso 4 até o 6. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus, sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Imagina, só dele ter falado. É como se em algum momento ele falar tivesse fazido sair um pouquinho daquela glória que ele tinha no princípio com Deus, né? Sei. E os homens caíram no chão. Então, realmente, esse é o nosso Deus e mesmo em carne, ele nunca perdeu o seu poder divino, embora estivesse velado. Ellen White comenta que nessa situação, o anjo se coloca entre Jesus e essa turba, né? E manifesta a glória, que o anjo ele é um portador da glória de Deus. Então, quando ele fala, sou eu ou eu sou, a glória divina portada pelo anjo irradia que é a glória do Filho de Deus e faz com que eles caiam por terra. Isso é maravilhoso, né? Então, o termo aqui também, a lição fala antes, essa expressão que diz aqui, vamos ver aqui, Colossenses 1,17, que diz, e ele é antes de todas as coisas. Essa palavra antes no grego pode indicar posição ou tempo, mas pelos outros usos que Paulo faz em 1 Coríntios 2,7, Gálatas 1,17, Efésios 1,4, dá a entender que Paulo está usando a questão de posição. Ou seja, antes ele, de uma questão de posição, sempre foi o mais importante, ele sempre teve a preeminência. E Paulo enfatizou também que nele tudo subsiste. A palavra grega usada para o subsiste é unir. Jesus mantém todo o universo conectado, não apenas como Criador, mas também como Redentor. E ele não apenas une em si as coisas que estão nos céus e as coisas que estão na terra, mas ele mantém também. Eu gosto muito de pensar, Moses, que o meu coração bate não porque simplesmente, como um relojoeiro, deu a corda para o relógio e os ponteiros correm automaticamente, mas quem faz os ponteiros seguirem a sua rotação é Deus nesse sentido. Então, é Deus quem faz pulsar o seu coração no seu peito, é Deus quem faz você manter o fôlego de vida continuamente. Não é uma coisa aleatória, Deus criou como um relojoeiro, deu ali a corda para o relógio e o universo... Não, é Ele quem mantém os astros em seus movimentos, Ele sustenta e mantém todas as coisas. Isso é uma coisa tremenda. Então, quando eu olho para uma pessoa que está de uma maneira deliberada em oposição a Deus, no espírito perseguidor, o coração daquela pessoa bate por causa de Jesus, por causa da misericórdia de Jesus, por causa do tempo de graça que Jesus está dando no amor dele para aquela pessoa se arrepender dos seus pecados. Olha, é algo assim muito grandioso mesmo, a revelação do amor de Deus. Então a gente tem que entender que não apenas ele é o Criador, mas ele também é o mantenedor e o Redentor, e na sua redenção ele une, Deus uniu em Cristo todas as coisas, nos céus e na terra também. Amém. Louvado seja Deus. Vamos avançar, tem muita coisa boa ainda nessa lição. Terça-feira, a cabeça do corpo. Então Paulo fala que ele é o cabeça. Essa palavra cabeça que aparece em Colossenses 2,10, aparece também aqui em Colossenses 1,18, e ele é a cabeça do corpo. 2,10 diz,
e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, ou seja, de toda a ordem, quer seja celestial, terrena, ele é o cabeça. Como que nós podemos entender essa expressão na Bíblia? Certamente, a cabeça ela é interessante porque ela traz duas noções. Eu achei interessante. A primeira é literalmente a questão de autoridade ou de liderança. Uhum. E a segunda é que fala a cabeça, então que tem debaixo da cabeça, tem um corpo. Ou seja, a cabeça é quem coordena os movimentos do corpo. E é certamente o mais importante. Se nós perdemos um braço, o corpo sobrevive, embora esteja defeituoso. Mas com a cabeça, que é a parte que nós protegemos, que nós cuidamos, porque é a parte mais importante. E aqui a lição traz vários exemplos, né, da questão de como seria usada a palavra cabeça e qual seria o significado, que é justamente liderança. Liderança da igreja, a liderança do corpo de Cristo. Mas eu acho muito interessante nós imaginarmos essa questão do corpo, por quê? Quando nós pensamos que o corpo não vive sem a cabeça, isso deve nos conduzir à proximidade com Cristo. Quando nós olhamos para que Cristo, que é a cabeça, não deseja que o seu corpo seja defeituoso, nós vemos que Jesus veio atrás de nós também. Amém. Então nós vemos ali que essa relação de cabeça e corpo deve nos manter unidos a Cristo. Só que nós entendendo que nós somos as mãos, os pés, as pernas, seja qual for, e Jesus é a cabeça. E nós devemos estar ligados ao tronco encefálico que vem dali. Todos os nossos movimentos vêm dali, tudo que nós podemos fazer vem dessa parte, que nasce aqui a energia. Exato, as decisões. O cérebro, ele dá a ordem do movimento muscular e sai energia para a movimentação desse músculo também. Impulsos elétricos. Exatamente, né? Impulsos elétricos. Então nós certamente necessitamos estar ligados à cabeça, e a cabeça viu por bem que nós estivéssemos conectados para não ter um corpo defeituoso. Amém. E eu acho isso muito lindo também, né? Certamente tem muito que nós aprendemos nessa expressão aqui, da cabeça. E a gente pode lembrar também de João 15, o ramo e a videira. Ele é a videira, nós somos os ramos, devemos manter essa ligação. E eu gostaria até de comentar algo que está aqui em Efésios sobre isso, porque essa questão da cabeça às vezes não é tão valorizada por nós como deveríamos. Porque quando nós entendemos que somos os membros de Cristo, nós pensamos, ok, então Jesus manda em nós, ou ele é o chefe. Mas olha o que significa ser a cabeça de Cristo. Quer dizer, que Cristo seja a cabeça nossa, que nós somos a igreja. Da igreja. Olha só, capítulo 1 de Efésios, verso 18. Tendo os vossos olhos, os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual é a esperança do seu chamado e as riquezas da glória da sua herança nos santos. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, falando de Jesus, os que cremos, segundo a operação do seu grande poder, que manifestou em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o colocou à sua própria destra dos lugares celestiais. E olha só o que diz agora. Muito acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Então Deus colocou Jesus acima de todo poder e de todo nome que se nomeia. E vem continuando e ele diz, verso 22, o quê? E sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Vamos lá, Jesus está à destra de Deus acima de toda a potestade e poder. E ele diz que todas as coisas estão debaixo do quê? Dos seus pés. Dos pés. Mas nós somos o quê de Cristo? O corpo. O corpo. Ou seja, em Cristo nós estamos acima de todas as coisas também. Amém. Ele nos colocou ao lado do trono de Deus. Em Cristo nós temos o direito de Cristo. Quando Jesus foi para o céu, ele não simplesmente foi como vencedor, ele foi como conquistador, ele conquistou as nossas almas e agora nós estamos com ele sentados lá. Isso é uma coisa que diz aqui, nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, o fato de que Jesus esteja lá, e que aqui diga que os seus pés estão sobre todas as coisas, quer dizer que todo o corpo da igreja foi colocado em Cristo, acima de todas as coisas. Amém, amém. Então, é mais uma grandiosidade do sacrifício seja Deus. De Cristo. Eu gosto muito dessa questão quando falamos de cabeça, porque é um tema amplo, que Cristo como homem, todas as coisas que ele recebeu como cabeça da humanidade, ou seja, como representante também. Cabeça não tem só um sentido de liderança, de autoridade, de dar a ordem, o comando, mas também de representação. Então, Cristo recebe tudo da parte de Deus como representante para comunicar
o que ele recebeu. Ou seja, se ele recebeu como homem, como cabeça, nós recebemos em Cristo. Por isso que quando Cristo ascende e se assenta à destra de Deus, a humanidade se assentou juntamente com Cristo. Amém. Quando ele recebia diariamente o derramar do Espírito Santo, nós temos o privilégio de receber diariamente o derramar do Espírito Santo, o mesmo poder, a mesma comunhão, a mesma vida de Cristo podemos viver. Tanto que, voltando lá para Colossenses capítulo 10, eu quero até apresentar aqui uma outra leitura do capítulo 2, versículo 10, do verso 10. E vamos ler desde o versículo 9, que diz aqui, 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Versículo 19 do capítulo 1 diz, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Que plenitude? Verso 9 do capítulo 2, a plenitude da divindade. O verso 10 diz, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. A sua tradução diz como o versículo 10? Estáis completos nele, que é a cabeça de todo o principado e poder. Olha agora que interessante na NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, no verso 10 que diz assim, ó, também nele vocês receberam a plenitude. Ou seja, Cristo, Deus homem, Cristo se uniu e se apegou à divindade para obter a vitória sobre o pecado, porque foi só dessa forma. Ele veio até nós, onde estávamos como homem, mas como Deus se apegou à divindade para receber força e poder para vencer a carne, vencer o pecado. Como que nós, seres, num contexto de carne e pecado, podemos vencer o pecado? Se nós nos apegarmos à divindade de Cristo. Então, da parte humana, Jesus para nós, ele é o nosso exemplo, ele é o nosso substituto, e da parte divina, ele é aquele que nos comunica poder e força para sermos mais do que vencedores. Agora diz aqui o versículo 10 que nós recebemos de Cristo a plenitude. Que plenitude é essa? Plenitude divina, que é o derramar do Espírito Santo. Amém. Então, se Jesus estava ligado ao Pai, nós podemos estar ligados a Cristo e Cristo ao Pai. Podemos receber o derramar diário do Espírito Santo e sermos um com Cristo, assim como Cristo é um com o Pai. Isso, na verdade, é o novo homem, né? Uma coisa exata, é o ser coparticipante da natureza divina. Olha só, estamos adiantando um pouco no livro, mas depois vamos repassar aqui. Capítulo 3, verso 11. Verso 10. E vos revestistes de novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Exato. E aí termina dizendo, onde não há judeu nem grego, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Ou seja, a plenitude. Exato. Deus foi a plenitude, Jesus foi cheio da plenitude da divindade e hoje ele em nós é tudo também. Exatamente. É tão maravilhoso, você tem essas expressões que aparecem lá em 1 João 3,9 também, porque nele permanece a divina semente. Você tem lá de Pedro também, capítulo 1, versículo 4, agora eu não lembro se é 2 Pedro, se eu não me engano, que somos coparticipantes da natureza divina. Colossenses 2, versículo 10, porque recebemos dele a plenitude. O que é a semente divina que permanece em nós? O que é ser coparticipante da natureza divina? O que é a plenitude da divindade em nós? É o derramar do Espírito Santo, é sermos cheios do Espírito assim como Cristo foi. Então, tudo que ele recebeu como cabeça, como representante para que aquilo que ele recebeu, ele possa comunicar a nós que somos o seu corpo. Amém. Louvado seja Deus, que lição maravilhosa. É interessante, se nós estamos sentados ao lado de Deus e temos toda a autoridade de Jesus, então quer dizer que nós temos poder, né? Temos muito Sem dúvidas. poder. Mas a gente pode pensar, tá, eu tenho esse poder, mas como é que usa? Porque Jesus era poderoso, ele fazia grandes coisas, e hoje é muito poderoso, mas o que nós temos realmente de poder? A questão é, o poder que Jesus teve e o poder que ele operou enquanto estava aqui na Terra e que ele tem até hoje, só pode ser efetuado naquilo que é de acordo com a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus, nós podemos realmente fazer qualquer coisa. Desde que Deus assim veja que é para cumprir a sua vontade. Então, para que nós usemos esse poder que está lá, nós não podemos simplesmente pensar, ou nos distanciar dessa realidade, porque é algo muito abstrato, e pensar, certo, nós temos o poder. Não. Tudo que nós precisamos para fazer a vontade de Deus está lá, do lado de Deus. A nossa fonte de poder está lá, a nossa ligação direta. Se você quer o poder de Deus, Jesus é a ligação direta. Então, foquemos em fazer a vontade de Deus e não faltará poder para fazer isso. Amém, louvado seja Deus.
E todo milagre que Cristo operou foi tudo pelo Espírito de Deus. Então, a gente tem que entender o privilégio que nós temos hoje como filhos de Deus de termos os mesmos acessos que Cristo teve. Não como vantagem, mas como de fato algo que é para a vitória sobre o pecado, para a vitória sobre o mundo, para a vitória sobre tudo aquilo que nos tem afastado de Deus. Vamos avançar aqui para a quarta-feira, que tem como título O Princípio e Iniciador, que é a ênfase aqui no versículo 18 de Colossenses 1, que diz: E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, olha só o primogênito, dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então, o que significa dizer que Cristo é a cabeça e o princípio? Vamos entender e relacionar essa questão da palavra cabeça, né, da palavra rosh e reshit, que é princípio em hebraico, ou arhe, que é princípio em grego, com Cristo. O que significa dizer que ele é o princípio? Vamos trabalhar esse tópico. Olha, eu gostei muito de uma explicação que o senhor estava dando agora há pouco de algo relacionado a Gênesis. Eu achei muito interessante. Eu acho que seria até válido que o senhor começasse esse comentário baseado nisso aí, do Gênesis. Maravilha. Esse é um ponto que a gente até deixou na Bíblia Legado, na série de estudo, quando a gente fala sobre a natureza ali humana e divina de Cristo, tem um estudo especialmente sobre isso. E olha só que interessante, né? Lá em Gênesis capítulo 1, verso 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra em hebraico, a expressão no princípio em hebraico é no, reshit, princípio, no princípio. Só que eu posso traduzir também a palavra, a preposição be em hebraico, não apenas como em, mas também por, ou pelo, pelo, através de. Nesse sentido, a gente pode também traduzir essa preposição be. E reshit tem a mesma, que significa princípio, tem a mesma raiz de rosh, que é a cabeça. E aqui Paulo, ele traz todos os sentidos possíveis da palavra rosh, da palavra reshit, que é cabeça, princípio, preeminência ou proeminência, primazia, primogenitura, ou seja, o principal, o mais importante. Paulo está falando assim, ó, todos os sentidos possíveis dessa palavra é Cristo. E quando eu traduzo, então, ao invés de princípio, eu coloco cabeça, ou o que tem proeminência, o que tem primazia, ou primogênito, eu poderia olhar para Gênesis 1, verso 1 e ler assim: pelo cabeça criou Deus os céus e a terra. Pelo princípio, e o princípio não é um tempo nesse sentido, é uma pessoa. Paulo está falando que o princípio lá de Gênesis 1, verso 1, não é uma questão temporal, é uma pessoa que deu o princípio a todas as coisas. Quem que é ele? É o Filho de Deus. E quando João, no capítulo 1, a partir do versículo 1, olha para Gênesis, ele enxerga a mesma coisa que Paulo está enxergando, porque a revelação é a mesma. João, capítulo 1, verso 1 diz o quê? No princípio, qual princípio? Lá de Gênesis 1, verso 1, e João está olhando o princípio numa questão agora temporal, mas ele olha também no princípio como uma pessoa. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Duas pessoas, o verbo e Deus. Aonde? No princípio. Então, o verbo deu princípio a todas as coisas. Paulo está falando, o princípio era o próprio verbo, era o próprio Deus, era o Filho de Deus. Jesus, ele tem vários nomes, pelo que nós estamos vendo aqui. E basicamente ele tem nomes os quais ele cumpre. Ou seja, nele se cumpre aquele nome dele. Exato. Então, o princípio, nós podemos entender como se fosse a fonte de todas as coisas. Exato. Então significa, ele é o criador de todas as coisas. Tudo foi feito por ele e para ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Diz aqui Paulo também, né? E todas as coisas subsistem nele. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. E aí está o entendimento de que ele é o princípio. Não de que ele foi o primeiro a começar, mas o sentido de que ele deu o começo a todas as coisas. E nesse aspecto, aqui também mencionou o primogênito dentre os mortos. Porque antes fala que ele era o primogênito de toda criatura e agora é o primogênito dentre os mortos. Primogênito de toda criatura por quê? Nesse mesmo sentido de princípio e tudo, o originador de toda criatura. E primogênito dentre os mortos porque todos os que ressuscitaram
são graças ao que ele originou. Exato. Ou seja, também não foi em lugar, ele não foi o primeiro a ressuscitar, então não podemos dizer que ele foi o primogênito também. Moisés ressuscitou antes dele, nós temos o filho... Sim, os que foram ressuscitados pelo próprio Exato, Jesus. pelo próprio Jesus. Por Eliseu, Elias. Exato. Então realmente não foi o primeiro a ressuscitar, mas graças a ele todos ressuscitaram. Então, de todos os que ressuscitaram depois também, ele é o principal, mas ele é a fonte da ressurreição, podemos entender se nós olharmos para essa explicação aqui agora, né? De que ele sendo o princípio, o caminho através do qual algo acontece, ele é a fonte da ressurreição e por isso ele é mais importante do que Moisés na sua ressurreição. Exato, e olha, a ressurreição de Moisés comunica a ressurreição a outros? Não, Moisés ele precisou ressuscitou. que fosse comunicado a ele. Exatamente, então quando a gente lê lá em Judas, né, Miguel disputando com Satanás o corpo de Moisés, a ressurreição de Moisés, ela foi graças ao Senhor, que repreendeu Satanás. Então, a vida que Moisés recebeu foi derivada. Agora, a vida de Cristo, que é original, ele ressuscitando dentre os mortos, a sua ressurreição tem primazia, tem proeminência, tem mais importância do que qualquer outra ressurreição. E a ressurreição de Cristo possibilita que outros sejam, então, ressuscitados com ele, aqueles que creem nele. Então, neste sentido, ele é o primogênito dentre os mortos, ou seja, a sua ressurreição é a mais importante. Eu gostei aqui muito de uma frase do autor que diz assim: Jesus não é apenas o originador da criação e da igreja, mas também, por meio de sua ressurreição, o originador da nova criação. Amém. Então então nós vemos... Sem palavras, é tremendo mesmo. Nós vemos aqui Jesus sendo o originador da vida, a fonte da vida, sendo uma outra coisa que não está aqui em Colossenses. O mantenedor da vida. O mantenedor, mas falando apenas de fonte de criação, ele foi o criador da vida. Não está aqui em Colossenses, mas nós temos com a mesma raiz da palavra arque aqui, o outro verso que diz que ele é o autor da fé, ou seja, ele criou a vida, ele criou a nossa fé, para uma nova criação e ainda criou a ressurreição, tudo veio dele. Eu até escrevi aqui na minha lição, até quero mostrar aí para vocês, eu escrevi até um aleluia aqui, porque eu quero até ler essa lista, ó. Vamos revisar as razões que Paulo apresentou para a supremacia de Jesus. Primeiro ponto, ele é a manifestação perfeita do Deus invisível. Ele é o agente por meio do qual todas as coisas foram criadas. Ele existia antes de todas as coisas e tudo é mantido unido nele. Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ele é o iniciador da criação e da nova criação. Ele venceu o pecado e a morte, garantindo assim o direito de ressuscitar todos os que nele confiam como Salvador. Jesus sempre existiu, mas agora, por causa de tudo isso, ele é reconhecido como a cabeça suprema da humanidade da igreja. Amém. Aleluia! Aleluia. Jesus é tudo, ele é dele, para ele, com ele, ele é tudo para nós. Louvado seja Deus, por isso que a nossa vida sempre deve estar centrada em Cristo Jesus. Vamos aqui para o fim, então, da lição, na lição de quinta, que tem como título Reconciliando Todas as Coisas. Colossenses 1, versos 19 e 20. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Já falamos a respeito disso. Colossenses 2, 9, a plenitude da divindade, verso 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, não apenas os céus e a terra se unem em Cristo, mas as coisas que estão no céu se unem e as coisas que estão na terra se unem, para que o céu esteja unido com a terra. Então isso é muito significativo também, né? Não, ele não fala que o céu foi unido à terra. Exato. Mas só uma pequena observação aqui ainda sobre a plenitude. Nós temos aqui, porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse. E no verso 9 do capítulo 2 nós vemos que é a plenitude da divindade. Agora, o que é a divindade? O que é a divindade? O que diferencia você de Deus? São características específicas. Atributos, né? Atributos. Ou seja, foi do agrado do Pai que nele todos os atributos da divindade habitassem. Então ele era autoexistente, onipotente, onisciente, onipresente. Mas, quando nós lemos foi do agrado do Pai, se nós pensamos, não foi do agrado do Pai que ele existisse. Mas, na verdade, a palavra Pai não aparece no original aqui.
Aqui a palavra do Pai simplesmente não está porque foi do agrado que nele toda a plenitude habitasse. E quando nós olhamos para o texto originalmente e a maneira como ele foi escrita, parece muito mais dizer que, na verdade, a plenitude se agradou de habitar nele, do que de que alguém se agradou de que a plenitude habitasse nele, ou seja, a direta ligação entre ele e a plenitude. Mais uma vez, quando nós vemos isso, nós entendemos que Cristo tinha uma infinita capacidade de pensar como onisciente para formular o plano da redenção, e tinha uma infinita capacidade para realizá-lo também. E tudo isso estava nele. Ele trouxe como Deus encarnado, e assim, através do sacrifício que ele fez e como ele o operou, ele conseguiu unir as coisas que estavam no céu e as coisas que estavam na terra. Você tem uma coisa difícil depois do pecado, é unir as coisas. É verdade. A união se tornou uma das coisas mais difíceis. Tanto é que em Efésios, em outros livros, Paulo fala da união com uma palavra-chave que ele usa: mistério. Ele chama a união de judeus e gentios de um mistério. Ele chama a união de Deus com o homem de mistério. De Cristo com a igreja, um mistério. Então, um mistério. Por quê? Porque a união é algo misterioso. É algo que no mundo de pecado não existe lógica para que ela exista. Mas a sabedoria infinita de Cristo, em quem habitava a plenitude da divindade, foi capaz de formular com o seu Pai e colocar em efeito, através da sua morte, da sua vida e ressurreição, colocar essa união para funcionar realmente. E nós estávamos comentando sobre a questão de unir o céu e unir a terra. Isso tem diferenças. É verdade. Se nós lemos superficialmente, vamos entender que ele uniu o céu e a terra porque estavam separados. Nós ainda estamos fisicamente longe do céu. Mas no próprio céu a divisão foi criada. A sua divisão não surgiu na terra, surgiu no céu. E pelo espírito de profecia nós sabemos que ela perdurou por um bom tempo, não a divisão em si, mas as dúvidas quanto ao caráter de Deus. Exato. Será que não tinha um pingo de razão em Lúcifer? E o sacrifício de Jesus ajudou em muito para que isso se resolvesse. Mas a claridade final ainda está por acontecer. Mas uma coisa é certa, já em Cristo foi demonstrado cada vez mais claramente uma união do céu de pensamento. Não, realmente, Cristo tem a plena razão. E é isso que ele faz com Não há dúvidas sobre isso. Não há dúvidas. Mas existem cantinhos que precisam, com o passar do tempo, para toda a mente inteligente do universo, exato. Se nós plenamente olhamos para a igreja, o caráter de Deus, olhamos o caráter nós, do diabo. Você entende tudo sobre Deus? Os anjos também não. Nem sobre tudo, nem sobre toda a malignidade do pecado. Exato. Não entendemos tudo sobre Deus, nem tudo sobre o diabo. Nós não entendemos. A ideia é que através do sacrifício e ressurreição de Cristo, e através também daquilo que ele ainda vai fazer, que é a eliminação final do pecado, tudo seja esclarecido. Nós podemos não entender a origem do pecado, mas vai ficar bem claro, não existe nada de bom nele. Nós podemos não entender tudo sobre Deus, mas podemos ter certeza, tudo de bom está em Deus. Nesse tópico de unir as coisas celestiais e as coisas terrestres, eu gosto muito de falar das fases do juízo, que são 3 fases: pré-advento, milenial e pós-milenial. A gente pode dar diversos nomes, mas só situando aí as fases do juízo: antes da volta de Jesus, durante os 1000 anos nos céus e depois dos 1000 anos. Porque o juízo ele tem muito a ver com a vindicação do caráter de Deus. Nós sabemos que a vida de Cristo vindicou o caráter de Deus, a sua morte vindicou, e a sua obra no santuário celestial também está vindicando. E a obra do juízo, ela tende a esclarecer para todos os seres inteligentes existentes no universo a respeito da justiça de Deus, do caráter de Deus. Então, num juízo pré-advento, o caráter de Deus ficará plenamente compreendido para todos os seres celestiais. Os anjos que não caíram em pecado, os mundos que não caíram em pecado, ficará claro a respeito do caráter de Deus. Primeira fase. Segunda fase, ficará claro cada vez mais para nós. Porque é o que você disse, a gente compreende, mas a gente compreende tudo? Não, existem muitas coisas que o suficiente compreendemos, mas não compreendemos tudo para ser assim uma segurança plena e eterna de que o pecado não se levantará uma segunda vez. Estou falando na minha existência. Então, o milênio servirá para isso. Agora, para os redimidos, para a humanidade redimida, entender claramente as ações de Deus na história do grande conflito, a malignidade do pecado, a malignidade de Satanás e dos demônios. Isso vai ficar claro para nós.
Agora tem uma terceira classe que está faltando entender plenamente tudo. Quem? Satanás, os demônios e os ímpios. E aí vem a fase executiva, em que isso vai ficar claro para todos os seres do universo, a ponto de que todo o universo se dobrará perante Cristo, todo joelho no céu e na terra se dobrará perante Cristo, e toda língua confessará que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai, e falarão: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Eles vão entender que eles de fato rejeitaram por livre escolha e merecem a destruição. Isso não é um arrependimento, é uma coisa até um tanto quanto involuntária de assimilação da verdade. De fato, Deus é verdadeiro, não tem como resistir, irresistível. Essa eu acho que seria a palavra mais adequada mesmo. É um tanto quanto irresistível a compreensão da justiça de Deus. Então, aí em Cristo, a expiação terá sido completa, no sentido, agora sim, o caráter plenamente vindicado de Deus, todas as coisas unidas nos céus, na terra e o céu com a terra em Cristo, para que o universo esteja eternamente a salvo, segurado de que o pecado não se levantará uma segunda vez. Já tinha entendido dessa forma? Que coisa tremenda, como a pessoa de Jesus, ela é ultra central no plano da redenção. Ele é tudo mesmo, ele é o cabeça, ele é o princípio, ele é tudo. E por isso eu creio que certamente Satanás tem usado nesses últimos dias muitas maneiras para tentar fazer as pessoas rebaixarem a pessoa de Cristo, né? Olha o texto de Ellen White aqui. Muitos que condenam a pré-existência de Cristo, há que condenam a pré-existência de Cristo e assim negam sua divindade. Não aceitam como Salvador pessoal. Isso é uma completa rejeição de Cristo. Ele era um com o Pai desde o princípio. Tudo parte daqui. De nós entendermos, nós viemos caminhando até chegar poderoso. Aqui. Né? A base de tudo isso é que Cristo é o Deus encarnado, é o Deus original encarnado. Sim. Então, realmente, nós não podemos permitir que isso aconteça em nossa vida, em nossa igreja. Nós temos que realmente buscar conhecer mais a Cristo, né? Exato. Que já é por si E olha, posso ser sincero também, Moz, não só essa questão da divindade de Cristo é debatida no nosso meio, e é uma minoria que rejeita a plena divindade, por mais que eles acreditam, Jesus é Deus, mas foi criado, foi gerado, foi derivado, enfim. Nem quero entrar nesses termos, mas até aqueles que aceitam daí a plenitude da divindade de Cristo, rejeitam essa questão cósmica do grande conflito. Entendem que tudo foi feito na cruz, não, ali foi tudo resolvido. Não foi tudo resolvido, porque se tivesse tudo sido resolvido, a expiação tivesse sido completa, o sacrifício expiatório foi completo na cruz, mas a expiação não foi completa, porque se fosse completo, por que ainda existe o pecado? Por que a gente está aqui e não está no céu? Então calma aí, que expiação é essa que foi completa, mas ainda tem pecado, que uma expiação, que tipo de expiação é essa? Defeituosa, parcial? Então não faz sentido nenhum nós entendermos como o mundo evangélico entende. Nós temos muita luz da palavra, e também quando lemos os escritos de Ellen White sobre essa temática. A Bíblia nos bastaria, olha só a riqueza desses termos e desses versos, mas os escritos de Ellen White nos fazem compreender de uma maneira mais clara ainda, inequívoca, indesculpável toda essa verdade. E olha o texto aqui do Desejado, que é um capítulo que eu recomendo você ler nesta semana, que é Está Consumado. Pega lá no Desejado, o capítulo Está Consumado, leia e releia esse capítulo várias vezes, que diz, aqui a citação, né? No início do grande conflito, os anjos não entendiam isso. A questão de tudo aquilo que foi questionado por Lúcifer a respeito do caráter de Deus. Porém, não será assim quando terminar a grande controvérsia, lá no momento depois dos 1000 anos. Naquele momento, tendo sido completado o plano da redenção, o caráter de Deus será revelado a todos os seres inteligentes. Por essas razões, os anjos podiam se alegrar ao contemplarem a cruz do Salvador. Ou seja, a cruz garantiu a derrota de Satanás e a vitória de Deus. Mas existem coisas ainda para acontecerem, esse é o ponto. O próprio Cristo compreendeu plenamente os resultados do sacrifício feito no Calvário. Ele pensava em tudo isso quando na cruz exclamou, está consumado. Ali o tetelestai, está consumado, eu posso entender como está pago o pacto de Deus com o próprio Filho, de que se a humanidade caísse, ele seria o fiador. E é isso que nós temos que entender, que o pacto entre Deus e o Filho foi consumado na cruz. Ele é o Redentor, ele é o Salvador,
Ele é aquele que nos redime dos nossos pecados. Então, é um tema muito rico, muito profundo da gente trabalhar. Amém. Está gostando dessa lição? Deixa seu like, deixa seus comentários também. Deixa aqui algo para acrescentar, um texto, algo que certamente enriqueça a recapitulação neste momento. Nós temos muitos textos na sexta-feira que você pode ler na sua lição, deixando aí claramente a compreensão da divindade de Cristo, da plenitude divina de Cristo. Diz aqui que Cristo é o Filho de Deus, pré-existente, existente por si mesmo. Ele era igual a Deus, infinito e onipotente, é o Filho eterno, existente por si mesmo. São muitos textos que na Bíblia, no espírito de profecia, que deixam de uma maneira inquestionável que Jesus sempre existiu, é Deus, um com o Pai, possuindo a natureza divina, se tornou ser humano, morreu por nós e quer viver em nós através do Espírito Santo. Amém. Vamos para as considerações finais, Moses. Muito obrigado a todos que têm nos acompanhado até aqui. Certamente, eu creio que essa parte final já é para a nossa meditação, de que nós não compreendemos tudo, nós não compreendemos todas as coisas. Talvez não entendamos realmente quanto a nós mesmos coisas, ou quanto a Deus, ou quanto às coisas que ainda acontecem. Por exemplo, o pastor colocou, por que ainda há pecado? Por que ainda estamos sofrendo aqui nessa terra? Por quê? Tantas dúvidas que surgem, né? Mas, na verdade, embora muitos tenham essas dúvidas, nós não precisamos nos manter com a mente nessas coisas. Pelo contrário, primeiro, muitas dessas dúvidas são sanadas quando nós olhamos para aquilo que Deus nos deixou, a Bíblia e o Espírito de profecia, realmente. Outras não são solucionadas agora, porque está escrito que não vão ser solucionadas agora. Só plenamente lá. Mas nós temos provas o suficiente da justiça de Deus para crer nele hoje. E ter certeza de que no momento ápice vai ficar ainda mais claro para todo o universo e nós já teremos escolhido o lado correto. Amém. Ele já nos deu prova o suficiente disso, do seu amor, da sua misericórdia, para que nós estejamos ao seu lado e que essa seja a nossa realidade hoje. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Um tema tão profundo, tão maravilhoso. Como é gostoso, né? Falar de Jesus, do plano da redenção. São coisas que de fato sustentam o nosso coração, nos alimentam espiritualmente. Que coisa maravilhosa. Vamos neste momento, Moses, finalizar com uma oração. Nos dirija a Deus em oração neste momento. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nosso querido e amado Jesus. Amém. Nós agradecemos ao Senhor porque mesmo sendo grande, mesmo sendo um Deus excelso, o Senhor condescendeu em descer e habitar entre nós com o intuito de nos salvar e de nos apresentar o caráter de Deus. E nós pedimos que, através do seu Espírito, o Senhor continue ministrando ao nosso coração. Amém. Até que nós cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento da sua pessoa. Nós pedimos que guarde cada um dos irmãos que nos assiste, que o Senhor também abençoe as suas mentes, seus corações, as suas famílias, que o Senhor olhe por eles para as necessidades espirituais. Amém. O Senhor conhece os corações e confiamos todos a Ti, sabendo que o Senhor pode operar o querer e o efetuar em nossas vidas segundo sua vontade, e que toda a sua vontade para nós é a nossa salvação, nosso crescimento e santificação. Nos entregamos a Ti, confiando nos seus méritos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida. Aqui finalizamos mais um Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Até a próxima semana na lição de número 9. IAG. Juntos avançaremos.